Agência Sindical apresenta Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar. Muito bem. Começa mais um Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar, sempre tratando de assuntos ligados ao sindicalismo, aos trabalhadores, ao mundo do trabalho. Neste mês, nós estamos tratando de sindicalismo e formação, porque o nosso programa ele é temático, então a cada mês tratamos de um tema. Já tratamos de sindicalismo e economia, sindicalismo e política, sindicalismo e cultura, sindicalismo e educação, sindicalismo e saúde e tantos outros temas. Já foram cerca de 15 temas, são cerca de 15 meses que estamos neste novo formato. O sindicalismo e formação, ele começou com o José Pereira dos Santos, que é secretário nacional de formação da Força Sindical, recém-reeleito no Congresso da Central. Seguiu na semana anterior com um professor, amigo nosso da UGT, que é um dos coordenadores da Secretaria de Formação da Central e deu um relato aqui de cerca de 350 cursos que já fizeram sobre os mais variados assuntos na UGT. E hoje nós recebemos o presidente de uma central, o Antônio Neto. Eu quero agradecer muitíssimo a presença do Neto, porque o presidente central tem uma agenda muito apertada e é difícil a gente conseguir encaixar assim uma participação. Obrigado, viu, Neto, pela sua presença. Não, sempre um prazer participar dos seus programas, você sabe disso. Neto, eu queria que você explicasse aos que nos acompanham aqui, depois em Guarulhos no sábado, em Brasília na terça-feira, que passa em Brasília, também na TV comunitária, local, Canal 12, e na TV comunitária de Guarulhos, Canal 3, ambas da NET, o que é CSB? O que é a Central dos Sindicatos Brasileiros e que tamanho que ela tem hoje? O programa é pequeno para eu falar da minha central, você sabe que... Tem apenas um semestre para falar sobre isso. Tá? A CSB é uma central nova, está com 6 anos que nós estamos dirigindo, com uma raiz trabalhista bastante forte. Nos consideramos herdeiros de vagas. Que bom. E toda a nossa trajetória tem sido no sentido de promover formação e qualificação com esta visão, na visão do trabalhismo. Tá. Né? E buscando desde do princípio resgatar esses temas. E você sabe que São Paulo é um berço onde Getúlio não trafega bem, né? Parece que as elites paulistanas, você não tem uma avenida Getúlio Vargas em São Paulo, e o cúmulo do absurdo é que a Fundação Getúlio Vargas está instalada na Avenida 9 de Julho. Pois é. Quer dizer, é um paradoxo, né? Na verdade. Mas a CSB hoje está com aproximadamente 800 sindicatos filiados, Sim. Crescendo, 26 federações, uma confederação. Olha. E qual é a confederação? É a Confederação dos Trabalhadores em Movimentação de Mercadoria. Olha aí. E espalhado aí em quase todos os estados do Brasil. Ainda não deu para se constituir em todas as unidades? Não. Temos sindicatos, mas não temos escritórios nossos. Por exemplo, Tocantins. Temos lá meia dúzia de sindicatos, mas não temos uma sede da central lá dentro. Fica para o sindicato mais, eu diria, de maior tamanho, para que ele possa juntar os companheiros e fazer as reuniões. A gente vai fazendo essas coisas todas. Eu quero lembrar que participa do nosso programa, todo o programa, a nossa Ariane Soares, jornalista que trabalha com a gente na agência sindical, e ela encaminha aqui as perguntas, participações e intervenções, no bom sentido, dos internautas e também as perguntas que a produção vai preparando ao longo da semana com os nossos amigos. Tudo bem, Ariane? Você pode interagir com a gente através do WhatsApp, do nosso Facebook. O nosso telefone é 942709363. Vou repetir, é 011 942709363 ou pelo Facebook também estamos ao vivo em facebook.com/agência sindical. O e-mail também, se você preferir, mande sua pergunta por e-mail em tv@agenciasindical.com.br. É você que já está participando aqui, mandando suas perguntas. Eu agradeço. Continuem aí interagindo com a gente. Neto, você preside o SINDPD, o Sindicato dos Trabalhadores em Processamento de Dados e Tecnologia de Informação no Estado de São Paulo. Qual é a sua formação profissional? Eu sou analista de sistemas e graduado em administração de empresas
com especialização em informática aplicada à ferrovia pela Canadian National, no Canadá. Bacana. Ô Neto, e por que é importante as entidades sindicais, sobretudo as centrais, investirem na formação? E te pergunto mais, na CSB, vocês fazem uma formação mais generalista ou vocês focam algum aspecto da formação? Nós focamos na questão trabalhista, Tá. buscando as raízes desde da origem internacional, desde as origens lá do Rio Grande do Sul, do Partido Progressista do Rio Grande do Sul, né, que já na primeira Constituinte de 1891 já trouxe, dentro do contexto nacional, trouxe efetivamente para dizer aqui vem o trabalhismo, né? Então, focamos nisso. E a partir daí você também tem os específicos das necessidades, por exemplo, negociação coletiva, oratória sindical, administração financeira de sindicato, administração geral do sindicato, você tem diversas coisas. E com isso nós temos já feito inúmeros cursos ao longo do Brasil, agora mesmo vamos ter um em Recife, que junta os sindicatos nossos do Norte e Nordeste que possam participar desse curso. E fazemos um intensivão durante 5 dias, 100 companheiros, Olha, divididos em 3 turmas, e aí vão rodeando os professores, seja aula de trabalhismo, aula de gestão, aula de administração e todas as coisas que pertencem a esse curso montado por nós. E aproveitamos os nossos congressos, porque você junta 150 sindicatos, 100 sindicatos num congresso. Então você tem lá 200, 300 pessoas, companheiros, dirigentes sindicais. E nós aproveitamos, dividimos o congresso em 3 dias, sendo 2 dias de qualificação. tá. Então trazemos juristas, desembargadores, palestras, para que formemos e qualificamos os dirigentes. E aí um dia para discussão da organização da própria CSB no estado em que ela está sendo feita. Já fizemos 6 congressos estaduais, Tá. desde que nos elegemos o ano passado a nova gestão, propondo essa metodologia. Perfeito. Eu quero aproveitar aqui e mandar um abraço a um grande amigo que tenho. Eu tenho vários amigos na CSB, mas um velho e dileto amigo que é o Álvaro Egé, seu secretário-geral, que é um quadro do sindicalismo brasileiro. Considero o Álvaro um dos sujeitos mais lúcidos da atual geração de dirigentes. Tem muita gente boa no sindicalismo. O Álvaro é certamente um dos destacados dirigentes com formação, politizado, capaz de entender, fazer análise de conjuntura, de debater com quem quer que seja, e seguindo aquele velho princípio do Barbudo, do Fidel, que em política se negocia tudo, menos os princípios, porque os princípios são inegociáveis. Eu quero aproveitar aqui, antes de fazer as perguntas, Edu, que você está me mostrando a plaqueta das perguntas, mostrar 2 materiais aqui. Vamos chamar de apostila, né? Porque não é nenhuma revista, nem um livro, mas é mais que uma apostila, né? CSB, História do Movimento Progressista Brasileiro, Dicionário de Conceitos Político e Ideológico, muito interessante, porque isso é um glossário, na verdade, que vai definindo, sintetiza, né, assim, conceitos, né? E também aqui um outro material, esse do Wendel, né? Deixa eu ver aqui o autor. Wendel Pinheiro. Wendel Pinheiro. Isso, e este do professor Zé do Augusto Ribeiro, Zé Augusto que eu conheci quando trabalhava com o Brizola, Getúlio Vargas e as leis trabalhistas no Brasil. Aqui já é o volume 5. Neto, esses materiais eles são utilizados durante os cursos de formação? São os materiais dos cursos e são distribuídos a cada participante dos congressos, quando também fazemos as palestras sobre os diversos assuntos. E se eu estiver assistindo agora ao programa e quiser ter acesso a esse material, a CSB, ele é franqueado pela CSB ou é vendido? Como é que é? Não, a gente preparou o material para os nossos cursos. Primeiro, a CSB ela tenta formar os seus dirigentes, ela investe nos seus dirigentes. Não pensamos ainda em abrir a público essas coisas, muito embora essa história do Getúlio Vargas e a Lei Trabalhista do Brasil, você tem, já é um resumo deste conjunto, que é a trilogia do Zé Augusto Ribeiro, Pois é. né, onde ele faz toda a história da saga de Vargas, de 30... Acho que desde o nascimento. 1882, 1930, primeira fase, né? Isso, 2 vai de 30 a 45, Sim. 51 a 54 e o agosto 54. Que é o fatídico mês em que o Getúlio se matou
após uma pressão imensa da mídia, dos setores reacionários e, sobretudo, dos setores antinacionais. Edu, eu queria passar então para a Ariane Soares e encaminhar perguntas ao nosso convidado, Antônio Neto, presidente da CSB, Central dos Sindicatos Brasileiros, que tem 6 anos e cerca de 800 entidades filiadas. Vamos lá, Ariane? Vamos dar início hoje com a pergunta de Lúcio Maluf, ele é sociólogo e dirigente nacional do PDT. Neto, como construir um sindicalismo inovador e protagonista que possibilite a efetiva representatividade da classe trabalhadora ao lado da ampliação do conhecimento agregado, para permitir maior participação do trabalho no valor final dos bens e serviços produzidos? Você também tem um semestre para responder. O Maluf, abraço. Essa pergunta para o Maluf é ótima, querido Maluf. Um abraço a você. Obrigado pela pergunta. Agora, mas isso é um seminário, é uma tese de doutorado. Na verdade, a gente tem que procurar fazer com simplicidade. O que nós temos sentido é que nos últimos anos, acho que a partir da década de 80, parou-se no Brasil de fazer formação sindical, de qualificar os dirigentes, prepará-los. E há um espontaneismo muito grande. O que nós queremos, Franzinho e Maluf, nós queremos efetivamente dar uma raiz ideológica para ele, até para ele entender o que é, por exemplo, marxismo, o que é leninismo, o que é neoliberalismo, o que é o liberalismo, o que é o trabalhismo. Né? E buscar todos os preceitos históricos e dizer, a nossa central pensa assim. E nós vamos formar os nossos dirigentes com esse conceito, do conceito do trabalho. Ou seja, traduzindo bem simples para vocês que estão nos assistindo, é conseguir convencer, ensinar, doutrinar os companheiros de dirigente sindical de que lado do balcão eles devem estar e que eles estão na defesa dos direitos dos trabalhadores. Perfeito, né? Sintetizou rapidamente com brilho. Eu quero continuar o programa com o Antônio Neto e falar mais um pouco da questão da formação. O Neto, de certa forma, já explicou, né, como é que são feitos os cursos, o formato. Agora, Neto, a formação ela é um processo contínuo. Sim, não é? Educação é para a vida, treinamento é para a tarefa. Exatamente. Exatamente. A formação ela é cumulativa, né? Você vai subindo degraus, digamos assim. Então eu queria saber como é que vocês, na CSB, como é que vocês procedem quanto a essa continuidade, digamos, qualitativa de conhecimento, se vocês utilizam também as ferramentas da internet, se o conteúdo debatido é disponibilizado nas redes. Outra coisa que nós inovamos é que todos os cursos que nós damos, ele é transmitido como o seu programa aqui ao vivo pela internet. Bacana, bacana. Né? Depois disso, a palestra que a gente faz, todo encontro que nós fazemos, só as discussões internas que nós vamos transmitir. Sim. Mas todas as palestras, todos os cursos, tudo é transmitido pela internet e depois ele fica lá à disposição dos companheiros e das companheiras para poderem acessar e continuar a assistir. E começamos com a história do movimento progressista brasileiro, para dizer, nos situar nessa história. Né? Sim. E como é que nós aparecemos, como entramos nessa história e por que entramos nessa história. E aí, depois disso, nós vamos buscar o nosso santinho, Getúlio Vargas e as leis trabalhistas no Brasil. Como é que foram conquistadas essas leis? Porque muita gente, e nós tivemos aí um presidente da República que dizia que queria acabar com a Era Vargas. Fernando Henrique falou isso a vida toda. Pois é. E mostrar por que eles falam tanto em acabar com a Era Vargas, né? O que significa essa Era Vargas, e também não só com a nação que Vargas via com muita qualidade, poucos tiveram essa visão, e como é que foram construídas as leis de defesa dos trabalhadores, a CLT, essas coisas todas. Então, a partir daí, você vai dando outros conteúdos. Então, se o trabalhador é funcionário público, vamos treiná-lo também em negociação coletiva para o funcionalismo público, e aí você pega toda a legislação que tem para essa questão de negociação no funcionalismo público, e mesma coisa para da área privada, e você prepara os companheiros. Ou então, vamos dar um curso de oratória sindical, porque uma das coisas que nós precisamos preparar os companheiros é não só para que ele conheça a sua história, conheça as suas raízes, ele possa adubar essa raiz cada vez mais, né, para florescer uma árvore cada vez mais forte, mas também que ele possa traduzir isso de forma contundente, porque é como diz ali fora no seu painel, que diz assim, a comunicação não é o que você diz, é o que o outro lado lá entende. Então ele vai ter que aprender a falar também para o lado de lá. Mas o que eu senti muita ausência
durante toda a minha vida de sindicalista e que estou querendo dar uma contribuição através da central, é na gestão sindical. Tá. Porque eu tiro um companheiro lá do chão da fábrica e ele vira tesoureiro do sindicato. Sim. Como é que ele vai entender de contas a pagar, contas a receber, diário, razão, contabilidade? Então nós temos que dar uma visão para ele sobre isso. E a mesma coisa o secretário-geral. Sim. Né? Então, Que é o homem da máquina, né? Que é o homem da máquina. Então, para não ficar na mão de advogados ou na mão de contabilistas, contadores, você vai prepará-los para ele poder interagir com eles. Entendi. Então eu pedi aos administradores que são filiados à nossa central, que nós temos muitos sindicatos de administrador, que preparem um curso de gestão sindical. Tá. E para os contabilistas, que também temos muitos filiados a nós, Tá. gestão financeira para sindicato. Para que nós podemos orientar e dar a eles condições de conversar com o contador dele e conversar com o advogado dele. Perfeito, que bacana. Neto, a propósito, nós já fizemos um programa aqui com o Pedro Afonso Gomes, que preside o Sindicato dos Economistas e é afiliado ao GT. E eu estive num evento em Maceió e ele fez lá o encontro da CNTU e expôs um projeto exatamente de gestão sindical, de parcerias, etc. Muito, muito interessante, muito prático e progressista, não é aquela coisa de neoliberal, então o sindicato vai funcionar como empresa, não é nada disso. Então é importante que você tenha essa preocupação, porque é isso mesmo. O que é, em essência, um dirigente sindical? Até ontem ele era um peão lá no chão da fábrica, vamos pegar um setor industrial. Dinheiro macacão, tinha horário para entrar, horário para sair, meta, chefe, produção, ganhando pouco, etc. Ele vira dirigente sindical e ele fica muito parecido com o cara que era o chefe dele, porque ele se senta numa mesa, ele tem lá uma secretária, ele tem um telefone à disposição, ele adquire um poder. Tem a estrutura do sindicato. Bom, então se ele não tiver um preparo, rapidamente ele vira aquele cara que estava lá dentro da fábrica oprimindo o trabalhador e sendo uma espécie de capataz. Então essa formação que eu não estou fazendo nenhuma crítica, é a minha constatação de anos no movimento sindical. É importante que faça essa formação para que ele tenha o instrumental para poder operar e tenha, digamos, reafirmada aquela ideia dos compromissos classistas que o dirigente sindical deve ter. Neto, pedi licença porque vai entrar agora, me avisa o Edu, a nossa correspondente é a Rita Casaro. A Rita Casaro é uma jornalista que trabalha para os sindicatos de engenheiros e a Federação Nacional dos Engenheiros. Vamos ver qual é a mensagem da Rita, Edu, podemos ir? Correspondente sindical. Informações das entidades e das categorias. Boa noite, Franzin. Como sempre, é um prazer participar do Repórter Web. Franzin, a FNE, a Federação Nacional dos Engenheiros, como você sabe, além de representar a categoria coletivamente por meio dos sindicatos filiados em todo o Brasil, promove permanentemente o debate sobre o desenvolvimento. E a entidade realiza, em parceria com a Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo, um evento com esse intuito no próximo dia 4 de agosto, a partir das 9 horas, no auditório do Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo, o CESP. O tema será inovação, segurança alimentar e logística, que são questões essenciais não só aos profissionais do setor do agronegócio ou da pesquisa agropecuária, mas a toda a sociedade. A ideia é fazer a discussão sobre como produzir alimentos de forma abundante e com qualidade, garantindo a geração de riqueza com valor agregado ao país, o que, obviamente, envolve um alto grau de tecnologia e inovação. Para falar sobre essa temática, estão escalados especialistas de grande conhecimento, entre eles o pesquisador da Embrapa e presidente da Associação Brasileira de Engenharia Agrícola, Paulo Cruvinel, o presidente da Associação Brasileira do Agronegócio, Luiz Carlos Corrêa Carvalho, o diretor do Instituto de Tecnologia de Alimentos, Luiz Fernando Madi, e o representante do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Marcelo de Araújo. Então, lembrando, o evento acontece no dia 4 de agosto, a partir das 9 horas, no auditório do CESP, que fica na rua Genebra 25, no bairro da Bela Vista, em São Paulo. A atividade é aberta ao público e gratuita. Os interessados em participar podem fazer sua inscrição pelo telefone 11 31 13 26 41 ou pelo e-mail sindical@cesp.org.br. A programação completa está disponível no site da FNE, www.fne.org.br, para quem quiser conferir. É isso, Franzin. Obrigada pela oportunidade e um abraço. Correspondente sindical.
Informações das entidades e das categorias. Muito bem, voltamos com o Repórter Sindical Mundo do Trabalho no ar, hoje tratando terceiro, portanto, da série Sindicalismo e Informação com Antônio Neto, presidente da CSB e também do Sindipd. E nós vamos já voltar rapidamente com as perguntas, Ariane, para que valorize quem participa aqui do programa, para que seja o mais interativo possível. Vamos lá? Vamos. René Vicente, presidente da CTB São Paulo, nos assiste também, mandou sua pergunta. Boa noite, Franzin. Boa noite, Antônio Neto. O governo Temer acaba de anunciar o aumento dos combustíveis e de impostos que vão cair diretamente sobre a classe operária. Em tempos não muito distantes, era motivo de revolta, xingamentos e panelas ecoavam das sacadas dos prédios em bairros mais como Pinheiros. Tudo isso com a parcialidade de uma mídia subserviente e a serviço dos poderosos. Como você acha que os sindicatos e as centrais sindicais podem se contrapor a essa mídia hegemônica? Abraços. Eita, mais um semestre para responder. Só tem pergunta difícil. Quero agradecer ao companheiro aí da CTB pela pergunta, mas é o seguinte, programas como este, a imprensa sindical, né? Porque não vamos esperar que a grande mídia vai dar espaço para o trabalhador, vai dar espaço para o trabalho. Pelo contrário, ela vai fortalecer cada vez mais aquilo que interessa a quem paga a famosa conta deles. Certo. São os seus anunciantes. Mas olha, foi sempre assim a vida inteira. Nunca teve moleza para trabalhador, para a classe operária, nunca teve. É bom lembrar, e todo mundo sabe disso, que para você ter 8 horas de trabalho, muita gente morreu. Para você ter o 8 de março, Dia Internacional das Mulheres, foi para celebrar e denunciar a morte de 120 operárias têxteis que o patrão fechou a fábrica e tocou fogo. Para você celebrar o 1º de maio, você teve 8 companheiros enforcados nos Estados Unidos que protestavam contra a jornada de trabalho, melhores condições. Ou seja, vai ser sempre assim. E nós sobrevivemos e organizamos os trabalhadores. E é isso que nós devemos fazer. A imprensa sindical é uma das mais qualificadas. Por exemplo, cada sindicato faz o seu jornal, entrega para os seus trabalhadores, ou então quando fazemos juntos movimentações, que fazemos jornais únicos e mandamos para todos os trabalhadores, distribuindo em metrô, essas coisas. É por aí que nós vamos. Aliás, Antônio Neto, para que tenhamos, ou tivéssemos, né, a CLT, o salário mínimo e a justiça do trabalho, um homem lá do Sul, um fazendeiro rico, o Getúlio Vargas, pegou em armas. Precisou fazer uma revolução aqui na década de 30, nos anos 30, contra a elite café com leite, aquela mesma que era escravagista, porque não queria essa gente a legislação trabalhista. O Darcy Ribeiro falava assim, aquele jeito dele, né, assim, cheio de ênfase, foi uma revolução contra o salário mínimo. Eles estavam lá na Faculdade de Direito, segurando metralhadoras, mas trajando sobretudo de casimira inglesa, né? Então, também aqui precisou ter uma luta, e essa luta, na Constituinte, que luta que nós tivemos? Você se lembra? Foi uma luta intensa, né? Foi. Para a gente garantir o artigo 8º, garantir lá... Os direitos individuais e coletivos que estão no artigo 5º, 6º e 7º, né? Pois é, e não só os direitos trabalhistas, mas os direitos da cidadania, o restabelecimento pleno do Estado de Direito e assim por diante. Mas como foi falado aqui em comunicação, eu quero mostrar o jornal da CSB, da edição de junho. Centrais marcham em Brasília contra o corte de direitos trabalhistas e previdenciários. Mais de 200 mil manifestantes deram seu grito em defesa da CLT e da aposentadoria do povo brasileiro na esplanada dos ministérios em frente ao Congresso Nacional. Foi aquele Ocupa Brasília de 24 de maio, não foi? Isso. Muito bem. E aqui também a CSB chama para os seus congressos, né, Santa Catarina, Ceará, Rio de Janeiro, Paraná, dão uma largada na agenda de congressos estaduais da CSB e elege as primeiras diretorias regionais da Central. Depois, lá na agência sindical, nós temos uma seção chamada Na Mídia, nós vamos comentar o jornal. Eu quero destacar um aspecto que é a jornalista que observa isso. A excelente qualidade gráfica dos materiais da CSB. A qualidade editorial também é reconhecida, e a qualidade política, porque não há boa edição se não tiver uma boa, digamos, orientação política para as publicações. Então, fica aqui o registro de que são materiais de boa qualidade e que o movimento sindical perdeu um pouco dessa qualidade gráfica que nós tínhamos nos anos 80, quando já Jamilião fazia os cartazes,
quando o próprio Fortuna era um dos diagramadores, um dos criadores, o Enfio trabalhou na imprensa sindical e o Laerte, o maior de todos, o Laerte hoje, a Laerte, que fez aquela charte que nós utilizamos até hoje na agência sindical e são imbatíveis as ilustrações do Laerte, não foram superadas. O Edu agita aí com ênfase que temos uma reportagem, mas antes da reportagem, Edu, vou mostrar um convite gentilmente trazido pelo Neto sobre o primeiro Congresso Estadual da Central do Sindicato Brasileiro, CSB, em São Paulo, em outubro. Divulgaremos aqui a tempo, viu, Neto? Claro, claro. Às 19 horas em São Paulo, tem um local que é no antigo hotel, a gente fala Mercure, mas em francês a pronúncia é outra. Na Avenida Luiz Dumont Vilares, 400 Santana, é bem conhecido, aqui lá perto do Center Norte, ali uma região conhecida de São Paulo. A gente vai divulgar, depois divulgar a programação, etc. Antes de fazer a reportagem, de mostrar a reportagem, não, tem que mostrar a reportagem, né? Então não tem jeito. A reportagem trata... puxa vida. No dia 8 de julho, no auditório Vladimir Herzog, do meu sindicato, onde eu sou sócio desde fevereiro de 79, matrícula 6068, nós, um grupo de amigos, nós nos reunimos para homenagear um grande brasileiro, um herói da minha geração, que é o Audálio Dantas. Então nós fizemos lá uma festa pelo seu aniversário, mas muito mais do que isso. Foi para homenagear um exemplo para todos nós de patriota, de sujeito decente, de progressista, de repórter e tudo que mais de bom que possa ter uma pessoa, o Audálio Dantas tem em dobro. Eu estava cansado e tinha passado com uma gripe lá e pedi para outros colegas fazerem a reportagem lá, então eu saí de cena naquele momento. Vamos à matéria, Edu? Podemos chamar a reportagem? Audálio Dantas no ar, vamos lá? Audálio Dantas completou 85 anos no dia 8 de julho. A data foi festejada por amigos do jornalista, escritor, ex-deputado federal, sindicalista e histórico presidente do Sindicato dos Jornalistas do Estado de São Paulo. Escritores, lideranças políticas e alunos de jornalismo da USP também compareceram e lotaram o auditório Vladimir Herzog na sede do sindicato no centro da capital. Estou me lembrando daqueles dias, no dia do sepultamento do nosso companheiro Vladimir Herzog. Neste auditório que não cabia mais ninguém. Ao sair daqui desta mesa, com a decisão de que iríamos continuar a luta, mas de uma maneira que não era aquela que todos queriam. Devo dizer que essa emoção, que esse encontro significa para mim uma certeza. Naquele momento nós estávamos certos, mesmo com as divergências. Naquele momento, quando nós anunciamos o culto ecumênico em memória do Vladimir Herzog, naquele momento nós estávamos escrevendo muito da história recente do Brasil. Qualquer coisa que aconteça será menos do que Audálio Dantas merece. Mas tudo o que acontecer, eu sei que acontecerá com o afeto e a gratidão que todos nós temos por ele. Eu era preso político no Barro Branco, quando assassinaram o Vladimir Herzog, e nós fizemos um protesto. Aí eu ouvia falar no Audálio Dantas, no sindicato, no Dom Paulo Evaristo Arnes, aí fui transferido para o presídio do Ceará. E essa transferência, eu fiquei 1 ano e meio no Ceará. Quando eu voltei para São Paulo, aí eu conheci pessoalmente Audálio Dantas. Então o Audálio para nós, como preso político, era aquela esperança que não morria. Eu estava exilado quando teve o assassinato do Vlado, né? E foi nessa pesquisa, nessa luta para ter informação do Brasil, que nós ouvimos falar pela primeira vez num tal de Audálio. Então a gente começou a seguir esse sindicato, a buscar, a receber material, a telefonar, a ter contatos. E daí que o nome do Audálio surgiu
e com muita força e esperança para nós, né? Hoje acaba de acontecer uma homenagem ao ex-presidente deste sindicato, o maior de todos, o Audálio Dantas, que completou 85 anos. Também voltamos a colocar, digamos, em discussão a ideia de um prêmio imprensa sindical Audálio Dantas. Como é que nós vamos dar viabilidade? Como é que nós vamos botar isso, sair do abstrato para o concreto? Esse prêmio, se as forças que são interessadas efetivamente se pronunciarem, nós devemos trabalhar por isso. O troféu é uma brincadeira, como tudo deve ser uma brincadeira. A partir de uma ideia do Laerte, 20 anos atrás, uma coisa mexe na outra, o Dali ao Dali, hoje aqui, o que era? Era o lema que a gente criou no Alboré para a campanha dele quando candidato a deputado. Muito bem, eu queria lembrar a todos que nos acompanham que nós fizemos o Edu, né, editou um material de 12 minutos em que tem mais entrevistas, tem entrevista com o Laerte, com outras pessoas que lá estiveram, e nós vamos subir, se aqui já não subimos no site da agência, já subimos, já está à disposição, quem quiser copiar, compartilhar, inteiramente à vontade, porque é memória, e a memória precisa ser conhecida, preservada, porque só tem futuro quem conhece o seu passado. Então avisar o Serjão, o Paulette, o Colibri, o Iverzog e todos os demais interessados que o material já se encontra à disposição. Eu quero voltar às perguntas com a nossa Ariane Soares para que o Neto possa responder aqui as pessoas que estão gentilmente mandando perguntas. Vamos lá, Ariane? Vamos. Álvaro Egé, presidente também do Sindicato dos Trabalhadores no Vestuário de Guarulhos e secretário-geral da CSB, também mandou sua pergunta. Qual a principal demanda de formação política e sindical dos dirigentes sindicais da Central CSB? Curto e grosso. Abração, Álvaro. Fazer também uma menção aqui ao nosso secretário nacional de formação, que é o Cosme. E o Cosme de que entidade que é? Ele é dos funcionários públicos de Juiz de Fora. Ah, bacana. E também presidente da Federação dos Funcionários Públicos Municipais do Estado de Minas Gerais, com mais de 90 sindicatos filiados à federação. E o Cosme Nogueira é o nosso secretário de formação. Deveria ele estar aqui para ficar falando para vocês, porque toda a política ela é determinada num certo grau pela executiva, pelo Congresso, mas a aplicação é feita por ele. Bom, Álvaro, você sabe tão bem quanto eu que a nossa ideia é dar a todos os nossos dirigentes uma base ideológica bastante concreta na questão do trabalhismo, para que eles possam fazer valer essa história e assumi-la daqui para frente cada vez com mais força e mais vontade. Mas também aí as necessidades de cada um. Você tem aí, principalmente, negociação coletiva, tem sido uma pedida de todos os estados. Tá. Todas as categorias, porque sabe, inclusive, que com essa mexida da reforma trabalhista, o papel que os sindicatos vão exercer face a esse acordado sobre o legislado, a formação em negociação coletiva é muito importante. Então, todo esse vai ser. E, principalmente, uma coisa que surgiu no Congresso do Rio de Janeiro, foi no curso de formação do Rio de Janeiro, melhor dizendo, foi a questão da oratória sindical. Tá. Porque, não sei se você sabe, Franzinho, você é um homem de comunicação, talvez até saiba melhor que eu, que numa pesquisa sobre qual é o maior medo do ser humano, 48% declararam, que ia sair em primeiro lugar, que é de falar em público. Olha, eu sabia. 48%. Morrer é o quarto, não é isso? O primeiro é você fazer exatamente falar em público. Então nós precisamos preparar nossos dirigentes para enfrentar as assembleias, para discutir com o patronato, dar condição não só de oratória, mas também de conteúdo e forma para poder falar, se expressar nas negociações coletivas, porque nós sabemos a grande necessidade que os nossos companheiros têm. Preparo, né? Você vai para uma reunião com o patronato, tem agenda, então você tem que preparar. Quais assuntos prioritariamente que nós vamos abordar? Depois uma outra coisa, postura. Não é? Eu fui a uma negociação, uma mesa redonda na DRT, e chegou o advogado com broche de um candidato ou de uma candidata. Eu achei aquilo um absurdo, porque você está dentro de uma repartição pública que tem uma neutralidade do Estado. E acho que não era o local mais adequado, então você precisa também ter uma questão, você tem que saber ter postura, porque se não houver essa preocupação do seu lado, o outro lado não te respeitará. Eu acho que esse ensinamento é importante. A gente tem uma experiência em Guarulhos com uma professora, a Márcia, e as pessoas aprendem, falam bem e tal. Ela diz, não, mas eu, antes de
ensinar a falar, as pessoas terem eloquência, eu procuro ensinar as pessoas a pensar. Porque se não pensar bem, não se expressa direito. Né? É verdade. Bacana. Nós fizemos, inclusive, no CID-PD, eu tive até o prazer de conduzir e contratar um curso de português. Olha aí. Porque eles vão escrever algumas coisas, vão fazer redações, porque não só o jurídico faz redação de acordo coletivo. Então precisa ter conteúdo e forma. Né? Então, claro, às vezes você sai de uma negociação coletiva, você sai com uma minuta. São atas que são feitas. Exatamente. Eu já quero deixar aqui de público um convite para o nosso companheiro Cosme Nogueira, para que ele venha a um dos programas para a gente conversar sobre Vamos tentar viabilizá-lo para vir de Minas para cá. De formação, falar um pouco de Minas Gerais. O segundo estado mais bonito do Brasil. Tá? Primeiro é São Paulo, depois é Minas Gerais. Tá bom, Cosme? Ô Neto, eu estou com uma nota oficial aqui da CSB, aliás, 2 notas, sobre um encontro que haveria em Brasília hoje, das centrais sindicais com o governo para tratar da reforma sindical e de custeio ou de custeio. O que exatamente era esta reunião, o que foi esta reunião e por que a CSB não foi? Bom, é uma decisão difícil de você não ter uma reunião com o presidente da República, né? Sim. São independentes do que possa ser, você sabe, até para reiniciar a democratização no Brasil, a Conclate, os companheiros tiveram que falar com o Geisel para discutir essa possibilidade. Foram lá falar com o alemão. Falar com o alemão. Então, mas o que está acontecendo é o seguinte, foi aprovada uma lei, e eu debati no Senado Federal com muita tranquilidade e vi nos relatórios dos relatores lá, tanto o Jucá como o Ferraço, que estavam abrindo mão de legislar. Eu até estamos pensando como nós vamos poder punir esses senadores que abriram mão de legislar. Viram lá coisas horríveis, coisas que não poderiam passar, mas dizem o seguinte, não, temos que aprovar do jeito que está. Tá. Veja você, Franzinho. Só vou dar o exemplo da gestante e lactante, para poder trabalhar em lugar insalubre e inseguro. Quer dizer, é absurdo isso. Mas, o que faz os senadores? Fazem um acordo com o governo federal de que ele vetaria alguns temas e corrigiria outros. Ou seja, ao invés dos ministros, seja do planejamento, todas as áreas, trabalho, pudesse recomendar ao presidente, ó, veta isso, veta aquilo, como normalmente é feito, sim. O Senado abre mão de legislar e sugere ao presidente. O presidente manda uma carta dizendo que cumprirá o acordo dentro do Senado. Acordo conduzido por o senador Romero Jucá, presidente do PMDB, relator da CCJ, que vai à tribuna e diz, num debate com o Randolfo Rodrigues, ele diz o seguinte, olha aqui, companheiro, eu garanto isso aqui. Pode pegar, está lá. Aí vai para a sanção presidencial, não vetou nada. Quer dizer, não cumpriu nem o acordo lá com os senadores. Sim, sim. E aí vem propor uma medida provisória e tenta nos atrair para a discussão dessa medida provisória, dizendo que nós precisamos resolver a questão da contribuição, da sustentação financeira dos sindicatos. Isso não é o centro para nós. O centro para nós são os direitos dos trabalhadores. Sim. Isso é subsidiário. E a própria organização sindical. Claro, mas acima de tudo, não vão nos atrair para discutir como é a forma de financiamento para nós. Tá. Isso, as convenções internacionais da OIT nos garantem. Sim. Você não pode fazer movimento sindical sem ter fonte de custeio para os sindicatos. E não adianta você tentar nos impedir a tê-lo. E aí, com isso, na verdade, querem fazer uma medida provisória, por exemplo, que vai regrar o trabalho intermitente. Porque o trabalho intermitente que a lei aprovou não satisfez o patrão. Então vem uma nova redação sobre o trabalho intermitente. Mas piora? Piora. Santo Deus. Só que é o seguinte, a lei vai valer daqui 120 dias, a partir de novembro. A medida provisória começa no dia da sua publicação. Quer dizer, até isso eles tentam nos atrair, com querendo dizer, lá vamos discutir o custeio, a forma dos sindicatos, mas também está aqui, olha, algumas coisas serão feitas que terão eficácia imediata. Então, a central discutiu não. Se não cumpre acordo com o senador, não cumpre acordo, por que vai cumprir acordo conosco? Sim. E, então, quem achar que deve ir, sinta-se à vontade. Nós decidimos não ir. Perfeito. Eu quero também, estou tirando do bolso aqui, uma nota da nova Central Sindical de Trabalhadores, presidida pelo José Calixto Ramos, que poderá ser... O Calixto, como todos nós, deve ter seus defeitos, mas não tem o defeito de ser radicaloide, e de não se sentar à mesa para conversar. O Calixto, eu conheço ele, olha, faz tempo que conheço o Calixto, 85, acho que foi, 84, conheço o Calixto. E ele diz aqui, olha que interessante, a nova central
reafirma que não fará sala para nenhuma medida que traga prejuízo aos trabalhadores e à organização sindical. É exatamente o que eu acabei de dizer. Então, Calixto, assina embaixo aqui a sua nota. Sei que tem uns amigos meus que não vão gostar, mas fazer o quê? Não dá para agradar a gregos, troianos... Mas é bom você lembrar uma coisa para esses seus amigos que possam ficar zangados com você sobre isso, que durante toda a minha luta pela redemocratização, constituinte, o Calixto sempre esteve do lado certo. Correto. Nunca vi o Calixto do lado errado. Correto. Todas as frentes da luta da emancipação da classe trabalhadora no Brasil, o Calixto estava lá. É verdade. E do lado certo. Parabéns, Calixto, Isso. pela sua coerência. E o movimento sindical precisa de você, de pessoas como você. Neto, vou pedir licença porque nós temos aqui um intervalo de parceiros nossos, no caso a UGT e o Sintoresp. O Sintoresp agora que foi durante muitos anos filiado à Nova Central e de um ano para cá, se não me engano, um ano e meio, se filiou à UGT. Quero mandar um abraço ao Calazans, que é seu presidente, meu amigo. E getulista. Getulista e... Histórico. Histórico e tem muito conhecimento, né, muita literatura sobre esse assunto. Então, mandar um abraço ao Calazans e vamos chamar o intervalo. Podemos já chamar o intervalo, Edu? Ok? Vamos lá? Finalmente, os trabalhadores da categoria terão regulamentada uma de suas principais fontes de renda, a gorjeta. Foi assinado pelos sindicatos dos trabalhadores e patronais o acordo para a implementação das gorjetas com base na regulamentação legal. O momento histórico reuniu os presidentes do Sintoresp, Francisco Calazans Lacerda, do Sintraresp, José do Nascimento, do Sindresbar, Wilson Pinto, o vice-presidente do Sindhotéis, Antônio Henrique Branco, e da CNTUR, Carlos Augusto Pinto Dias. Nós estamos aqui hoje assinando uma convenção importante, porque essa gorjeta é uma invenção da sociedade, vem de muito longe, né? Dizem que vem até lá da Grécia, né? E até a origem é gorja, para esquentar a garganta, né? Um trago, pagava inicialmente. A verdade é que ela ganhou força e no Brasil ela ficou instituída. Agora, sem essa regulamentação, o trabalhador que vive da gorjeta é levado a aceitar um salário que não corresponde, às vezes, à sua qualificação profissional. Mas como ele tem a complementação da gorjeta, ele acaba ganhando aquilo que ele acha ideal para viver. Eu sempre entendi que capital e trabalho tem que andar junto, nas partes, para ter uma boa negociação. Eu só tenho que agradecer. Muito obrigado a todos. Agora, uma parte ficará com o estabelecimento para o pagamento de encargos sociais, previdenciários e trabalhistas, e o restante deverá estar incorporado ao holerite do trabalhador. Esse valor ele vai retornar para o trabalhador. De que forma? Ele vai retornar através dos depósitos no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, na conta destinada ao Fundo de Garantia, até mesmo as arrecadações da Previdência Social, que trata do INSS, inclusive para pagamentos de benefícios e também aposentadoria. Então, esses valores retornarão também nos acréscimos nas férias e também no 13º salário. Isso é muito importante o trabalhador saber que haverá esse retorno. É certo que também, dependendo da faixa salarial, a pessoa pode incorrer também no pagamento de imposto de renda. Essa retenção é feita na fonte pelo empregador. Isso também, o trabalhador, quando fizer a declaração de imposto de renda, parte desse valor que é retido a título de imposto de renda na fonte, ele pode ser restituído. É lógico que o trabalhador ele vai fazer a declaração de imposto, vai colocar ali o que ele pagou com saúde, com educação, e ele pode inclusive ter parte desse valor retido devolvido pela Receita Federal. Muito bem, voltamos com o repórter sindical Mundo do Trabalho no Ar, hoje com Antônio Neto, presidente da CSB, na 3ª série sobre sindicalismo e formação. O Neto é sempre muito sucinto a dar respostas
editado, fica fácil para você depois, Edu, fazer as matérias, os teasers lá. É só colocar a vinheta no começo, no fim já está tudo certo, tá bom? Ariane Soares tem umas perguntas para o Neto, podemos passar? Podemos, tem uma internauta aqui que mandou uma pergunta pelo WhatsApp, Yara de São Paulo, obrigado por sua participação. Gostaria de perguntar ao Antônio Neto porque ele se desfiliou do PMDB e renunciou ao núcleo sindical. Eu te pergunto, ao sair do PMDB, você já pensou num novo partido? Já está em tratativas com outro partido? Ainda não. Tá. Mas é o seguinte, eu fui convidado pelo Temer, quando ele era presidente do PMDB, para presidir o núcleo sindical do partido. Me senti muito honrado. Sou militante do PMDB há mais de 30 anos. E quando começou essa história e ele assumindo a presidência da República, nós tivemos até grandes conversas sobre a questão trabalhista, sobre a questão sindical, sobre a questão previdenciária. E quando começaram as discussões dentro do governo, nós fomos excluídos das discussões. Olha. O movimento sindical do PMDB não foi chamado. Os líderes do PMDB, a bancada do PMDB, não quis ouvir aquelas ansiedades ou aquelas angústias que o movimento sindical do PMDB queria. E quando assodadamente foi aprovada a reforma trabalhista, da maneira que foi aprovada, né, o governo mandou 7 itens para serem mexidos na CLT, um deputado do PSDB transforma em 117 itens, totalmente lesivos e totalmente diferentes daquilo que saiu inicialmente do Palácio do Planalto. E a gente foi procurar a nossa bancada, pelo contrário, estava apoiando tanto quanto. Foi chegando a criar uma situação que é quase que impossível para eu continuar dentro do partido. Então, eu não tive outra alternativa senão abrir mão do cargo, uma vez que eu represento o movimento sindical dos dirigentes sindicais filiados ao PMDB. Que o partido não quer ouvir, então não tem necessidade de existir o movimento sindical do PMDB. Então eu devolvi o cargo, renunciei, e ao mesmo tempo, dada a circunstância, tanto da questão da terceirização lá da 4330, 144302 e agora a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, eu acho que eu estou no partido errado. Tá. Eu, na discussão que fiz dentro do partido, disse o seguinte: governo é governo, partido é partido. Este governo tem o presidente do PMDB. Mas o governo não é do PMDB. Quem comanda as finanças não é do PMDB. Quem comanda a saúde não é do PMDB. Quem comanda o planejamento não é do PMDB. Ou seja, a Casa Civil hoje é controlada pelo PSDB. Então o PMDB vira uma grife. É uma grife, quer dizer, não é a Casa Civil. A Secretaria do Governo em Baçaí, o que é? PSDB. Relações Exteriores, PSDB. Ou seja, o PMDB não está lá dentro. Então, respeito o Temer, tenho um apreço pessoal por ele, mas acho que as conduções que ele tem feito em relação ao partido nas questões, sejam previdenciárias, trabalhistas e sindicais, estão completamente no sentido contrário do que foi o PMDB, de Ulisses Guimarães, né? Porque é bom lembrar que a Constituinte de 88, o PMDB tem um papel fundamental na inclusão dos direitos sociais, das liberdades democráticas, na questão do artigo 8º que fala sobre a questão sindical. O artigo 8º foi lavra de um nosso querido deputado federal à época, que é o José Fogaça, que depois virou senador e agora, como deputado federal novamente, foi até tirado da CCJ, porque achava que ele poderia votar pelo acolhimento da denúncia contra o presidente Temer. Ou seja, virou as costas aos trabalhadores. Então eu vejo Roberto Jucá, eu vejo Marta Suplicy, todos de costas para a classe operária, para os trabalhadores. Aí me perdoem, eu não posso continuar desse jeito. Eu tenho uma história, eu não posso continuar com essas coisas, então eu saí denunciando o caráter atrasado que estava sendo conduzido pelo governo, conduzido pelo próprio PMDB. O líder do PMDB foi o meu candidato a deputado federal em São Paulo. Ele vai à televisão e diz assim: estão pondo mais dinheiro no bolso do trabalhador. Veja vocês estão retirando aí as contas inativas. E fizemos outra coisa muito importante. Acabamos com a contribuição sindical. Quando o meu deputado, líder do meu partido, fala uma imbecilidade dessa, eu não posso continuar nesse partido. Perfeito, Neto. Obrigado. Eu quero lembrar, as pessoas de modo geral, sobretudo as pessoas mais jovens, identificam muito o movimento sindical com o PT. Por causa das greves, por causa do carisma impressionante que tem o Lula, sua liderança é muito respeitável, né?
inquestionável, mas eu me lembro que nos anos 90, nós nos reuníamos na Rua Atlântica, lá no Jardim Europa, com o Quercia, o Audálio Dantas, o Neto, eu me reunia, a Eunice Cabral, o Barbosinha, o Lineu Mazano, o Tamoio e tantas outras pessoas do movimento trabalhista do PMDB, que tinha uma proposta nacional desenvolvimentista, uma proposta de defesa, evidentemente, dos trabalhadores, mas um projeto de crescimento da economia, um projeto, eu diria até nacionalista, dentro do que era possível da Arca de Noé, do PMDB, que é um partido muito amplo. Então, eu não quero aqui entrar em celeuma partidária, mas saúdo o Neto pela sua coerência. Coerência que é absolutamente indispensável na vida pública, na vida sindical e na vida política. Neto, dando continuidade aqui ao nosso programa ao vivo, você vai e volta, né? Vai construindo e reconstruindo a pauta ao mesmo tempo, por isso que é bacana. Voltando aqui à questão da formação sindical. Talvez há uns 8 anos havia muitos jovens entrando no mercado de trabalho. Eu trabalho para vários sindicatos que são operários. A gente ia para as fábricas, muitos jovens chegando. E o jovem que chegava ao mercado de trabalho não era o mesmo jovem que eu via chegar nas tecelagens americanas dos anos 70 e 80, muito pobres, muito simples, até com baixíssimo grau educacional. Já eram jovens assim, com boas roupas, com celulares modernos, etc, etc. E eu pensava assim, como é que nós vamos abordar essa juventude? Né? Então, você fala em formação agora. A formação, ela é para as lideranças. Mas você tem a base trabalhadora e tem os ativistas. Então, eu queria saber em que medida que a formação também chega às instâncias, aos outros estamentos sindicais, à suplência, aos conselhos, aos trabalhadores da base e aos ativistas. É um processo complicado. Até porque o neoliberalismo, desde os anos 90, quem se dá o luxo de ler, estudar esse processo, vai lembrar o livro lá do Paulo Nogueira Batista, que é o Consenso de Washington, na década de 80. E o neoliberalismo, que na verdade é um liberalismo mais exacerbado, ele é de um individualismo ímpar. Veja você, quantos trabalhadores, quantos estudantes que tiveram aí acesso ao ProUni, tiveram acesso às escolas, uma série de produtos feitos pelos governos Lula e Dilma, e que acha que foi fruto dele próprio, ele venceu porque ele é diferenciado. Ou foi Deus? Porque ele esqueceu que foi dado a ele oportunidade. Essa é uma questão interessante. Mas o umbigo é uma coisa complexa. Então nós vamos ter que trabalhar com eles, fazê-los ver. Foi a primeira pergunta que foi feita aqui, acho que hoje, quando o cara diz o seguinte, estão fazendo tanta coisa ruim agora, desnacionalizando, internacionalizando nossa economia, fazendo uma série de coisas, e essa mesma elite que ajudou aí a trocar o governo não fala nada. Hoje aumentaram o imposto para a gasolina e o combustível, vai subir acho que 40 centavos na bomba, não sei das quantas, e ninguém fala nada. Porque foi levado por um processo ideológico de direita totalmente desconectado. Veja você, aquele movimento de março de 2014, 2015, né? Março de 2015. Junho. Junho. As jornadas de junho. A jornada de junho, né? Que é aquela história que é igual a tal da primavera de Praga, a primavera não sei do que, o verão lá da Turquia, essas coisas que aconteceram no mundo. Revolução Laranja. Essas coisas todas são iguais, isso se movimenta pelo mundo, sim. Isso é ideológico. O que ocorreu ali? As pessoas foram às ruas, né? Reclamando contra os governos que aí estavam e diziam assim, nós queremos mais segurança, nós queremos mais saúde, nós queremos mais educação e menos Estado. Pô, olha que coisa maluca, Franzinho. Pois é. Não sabe o que estão dizendo. Quando você quer mais segurança, você quer mais Estado. Quando você quer mais saúde, você quer mais Estado. Quando você quer mais educação, você quer mais Estado. E ao mesmo tempo ele diz, menos Estado. Ele não sabe o que está falando. Então nós vamos ter que criar, primeiro, por isso que eu digo que precisamos preparar os dirigentes. Até na questão de como trabalhar com mídias sociais. Porque o WhatsApp, essas coisas todas, Facebook, isso cria uma geração de mentiras, né? Ímpares, e que são difíceis de serem desmentidas. Mas eu creio que preparando o dirigente, dando a ele o entendimento deste momento, ele vai poder fazer isso chegar mais próximo e levar todas essas novas camadas para a discussão. Você vejam as novelas, os filmes, todos que saem hoje em dia são diferentes do nosso tempo, né?
Nós temos as novelas, os filmes e as músicas que queriam dizer coisas. Vou dizer só mais uma coisinha para você poder chamar outra pergunta. Veja, nas músicas famosas, vamos lembrar uma música que Elis Regina gravou, que fez um sucesso, que é o Bêbado Equilibrista. Sim, sim. Chega uma hora que ela diz assim, cantando, dizendo assim, choram Marias e Clarices no solo do Brasil. Sim. Um dia eu perguntei às pessoas, você sabe quem é Maria, quem é Clarice? As pessoas não sabiam. Sim, sim, sim. Agora, nós sabemos que Clarice era a Clarice Herzog, a esposa do Vladimir Herzog. Ativa, muito ativa até hoje. E a Maria era a mãe do Enfi, do Betinho, Sim. porque os dois estavam fora, o Betinho estava fora e a Herzog estava chorando a morte do marido. Ou seja, as músicas tinham que dizer de forma concreta para a esquerda, mas de maneira subjetiva. Hoje em dia não, hoje em dia funk, rap, que não diz nada. É apologia ao crime, apologia à droga, apologia à arma. Então nós precisamos mudar esse contexto de coisa. E vai ser difícil, vai demorar. Mas tendo base ideológica, o dirigente vai poder discutir e debater. E o velho Guarino, meu falecido e querido pai, dizia o seguinte, paciência é a única arma do revolucionário. Então, vamos fazer com paciência. Você sabe que eu era moleque, fui num debate com o Prestes aqui no Colégio Equipe. E aí logo depois que ele voltou. Um jovem, estava ele e a Anitta, né? Aí chegou lá e tal, e aí um moleque perguntou assim, ô Prestes, ele levantou a mão lá. O que precisa para ser um revolucionário? Prestes, precisa de duas coisas, paciência e persistência. Eu nunca mais... Você vê que a formação que a gente tem é a mesma que ele teve. Né? eu nunca mais esqueci. Ariano Soares, rapidamente pergunta para o Neto, que nós estamos correndo contra os segundos. Vamos lá? Do nosso amigo Val Gomes, jornalista, assessor de comunicação da CNTM, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos. A CSB pretende atuar pela ampliação das bancadas sindicais, trabalhistas e sociais nas eleições de 2018 e tentar uma reorganização da legislação trabalhista e impedir mais retrocessos? Mais um semestre, tá? Mas é claro que nós estamos visualizando a necessidade de você discutir com os trabalhadores, e agora com essa sistemática eleitoral, se porventura como acabou essa contribuição empresarial, você tendo financiamento público de campanha, a classe operária vai poder disputar as eleições, talvez com um pouco mais de chance do que tinha até agora. Mas acho importante os trabalhadores, o povo em geral, descobrir e que as hostes trabalhadores do povo em geral também estejam representados no Congresso Nacional para poder fazer frente às bancadas ruralistas, às bancadas evangélicas, às bancadas da bala, às bancadas e as bancadas. E a bancada trabalhista sendo muito pequena. Neto, nós precisamos resistir e resistir já à mudança trabalhista e sindical, porque afeta drasticamente a organização sindical. Como fazer? Olha, a CSB está fazendo um encontro, um workshop com juristas, com procuradores do Ministério Público do Trabalho, com desembargadores de tribunais regionais do trabalho, para ver quais são as alternativas. Porque nós detetamos lá, e se você pegar também, a própria OAB já detetou, várias inconstitucionalidades dessa lei. E detetamos também várias contrariedades às convenções internacionais da OIT que o Brasil é signatário. Sim. Além de outros absurdos que tem lá dentro, né? Das inaplicabilidades dessas coisas todas. Então vamos tirar uma estratégia de como atuar. Há uma preocupação de se devemos entrar com a DIN imediatamente, até porque o perfil hoje do Supremo Tribunal Federal, se no sorteio da bolinha quente, que parece que só cai no bolso do nosso querido Gilmar Mendes, a gente sabe qual será o resultado dessa brincadeira. Então nós precisamos pensar se é isso que queremos, claro. Ou se vamos trabalhar primeiro pelas primeiras instâncias, sim. questionando todas essas coisas. Mas, acima de tudo, nós precisamos preparar para o enfrentamento. Eivada de inconstitucionalidade, cheia de contrariedade às convenções da OIT, que nós, Brasil, somos signatários, então vamos ter que enfrentá-los. Além do que, estão dando a lei dá uma força para o sindicato muito grande. Tem lá um parágrafo chamado 611B, um artigo 611B, que diz que o contrato coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho terão força de lei, estarão acima da lei, dentre outros que versem sobre essas coisas. E lista uma série de coisas. Esse dentre outros é muito largo. Sim. Então também será para nós, dirigentes sindicais, sindicatos, na negociação com o patronato, teremos muita força. Né? Eu disse aos parlamentares
que ele está abrindo mão de legislar e, ao mesmo tempo, acabando servindo a elite brasileira, as transnacionais, o capital, que eles querem acabar com o intermediário. Não precisa de Congresso. Sim. Uma lei demora 20 anos, tirando essas oportunísticas que são feitas, como foi essa coisa da reforma, mas uma lei demora às vezes 10 anos, 15 anos para ser feita no Congresso. E uma caneta minha e de um patrão não vale aquilo. Então está ali, está nessa lei. E nós vamos utilizar. Porque é uma faca que tem 2 gumes. E nós vamos utilizar os 2 gumes. Aquele que pensa que vão poder nos oprimir, pelo contrário. Nós vamos ter muita garra para ir para cima de todos eles e vamos enfrentá-los. Seja na justiça, seja no dia a dia, com a organização dos trabalhadores. Perfeito. Neto, quero agradecer muitíssimo a sua presença aqui hoje no Repórter Sindical. Dizer que você sempre traz um brilho para o programa com o seu conhecimento, com a sua bondade do amigo, seu discernimento e, sobretudo, com uma história de compromisso. Porque chegar aqui e fazer um discurso vazio, etc., muita gente faz. Agora, ter uma história que sustente esse discurso, aí são outros 500. E dizer que na agência sindical nós estamos trabalhando com uma ideia, que é o seguinte: resistir já nas campanhas salariais. Dirigente sindical, você que está agora envolvido em campanha salarial, resista já, porque o patronato vai querer vir com uma pauta de cortar direitos, de já enfiar em jornada intermitente, de mexer em itens da convenção coletiva, cláusulas sociais. Resistir neste momento e mobilizar os trabalhadores, dizendo é agora, se a gente não resistir agora, depois nem convenção coletiva poderemos ter no futuro. Então, resistir já, sem abrir mão de todos esses caminhos que você apontou, legais, institucionais, de negociação política e também da unidade das centrais. Precisamos fazer um esforço, um empenho para que essa unidade persista, avance e se consolide. Bom, então ficamos por aqui. A todos e a todas que nos acompanharam, um forte abraço. Quinta-feira voltamos com o 4º programa da série Sindicalismo e Formação. Um forte abraço, até lá. Agência Sindical apresentou Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar.